Olá, seja muito bem-vinda ao programa Pronta para Amar. Hoje eu vou dar 3 dicas para evitar o término do seu relacionamento. Nossa, mas como assim? 3 dicas muito importantes para que você efetivamente evite o término do seu relacionamento. Para quem não me conhece, eu sou Karina Chiarato e eu ensino mulheres a restaurar o relacionamento em 4 semanas. E eu vejo essas dicas como pequenas ideias que podem facilitar em muito a sua vida. E não é possível calcular a dimensão e o alcance dessas dicas se você não experimentá-las. As dicas, elas vão te ajudar a evitar o término do seu relacionamento, porque você irá aliar o conhecimento que antes você não tinha a uma prática no seu dia a dia, fazendo toda a diferença na sua relação. Além de acessar uma consciência coletiva cheia de intenções, onde muitas mulheres estão vibrando na mesma direção. Isso faz com que a energia do campo ela entre em ação e atue fortemente, facilitando o seu reconciliamento, a sua restauração do relacionamento. Isso vai facilitar a sua vida. Então, agora, pegue papel e caneta e se prepare para anotar tudinho e aproveite bem essas dicas que serão transformadoras na sua vida, auxiliando você a restaurar o seu relacionamento. E já comece a anotar. De todas as dicas que eu poderia compartilhar aqui com vocês, eu vou citar algumas sem me aprofundar muito, como abrir mão do controle, parar de julgar o seu marido, deixar de criticá-lo, estar presente na sua relação, e existem muitas outras. Mas eu não quero somente citar para você algo que você não sabe depois o que fazer. Eu separei realmente 3 dicas muito especiais e eu vou aprofundar cada uma delas. E já adianto que a última dica é imperdível. A primeira dica eu chamo de dica master, porque somente ela seria bastante o suficiente para fazer toda a diferença no seu relacionamento. Mas ainda você vai ter muito mais. E a dica é saber como que está o relacionamento, se o relacionamento está danificado ou não. Sabe por que eu trago essa dica como a primeira a ser colocada em prática? Porque se não parar para olhar o seu relacionamento e ver o que realmente está acontecendo, as coisas vão se desgastando e nada se resolve. Cada vez fica mais desgastado, cada vez fica insustentável. E vocês não vão acreditar a quantidade de mulheres que vivem sem tomar consciência de que o relacionamento está acabando. A cada dia que passa, ficam esperando um fato único e decisivo, e isso não vai acontecer. Você precisa realmente ver o que está acontecendo para que você, sim, possa construir a restauração do seu relacionamento. Parece banal, parece uma coisa tão boba, mas não é. Isso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para restaurar o seu relacionamento. Porque sem saber o que o relacionamento está danificado, você nunca vai tomar uma decisão de restaurá-lo. E aí você vai continuar a viver uma vida morna, uma vida mais ou menos, um relacionamento triste, sem alegria, uma situação decadente. E tenha certeza que após você ver isso que eu estou trazendo para você, nunca mais você vai deixar de observar. E acima de tudo, você vai perceber que o seu relacionamento não está bem. Então, ao saber que o relacionamento não está legal, você poderá ver tudo o que está acontecendo e pode começar a listar. Então, quando você observa essa dica e verifica o que realmente está acontecendo, o que está danificado no seu relacionamento, e você começa a listar, você já começa a ser trabalhada, porque tudo que você vai listando está te incomodando,
que tem causado aquele sentimento de peso, aquele clima ruim que fica dentro de casa. Mas o que está acontecendo? Muitas vezes a gente só fica nessa pergunta, eu não sei o que está acontecendo, o que será que está acontecendo? Não é para ficar agora presa nessa pergunta. Agora é para ver, opa, isso aqui está acontecendo e eu estou listando tudo que está me incomodando no meu relacionamento. Aí eu posso seguir adiante, aí eu consigo sim fazer a restauração do meu relacionamento. Isso é quando você não consegue também ser você mesma, porque o relacionamento está pesado. Perto do seu parceiro, parece que você não consegue ser você. Parece que quando você está com outras pessoas, você é mais leve, mais livre, mais feliz. E quando você está perto do seu parceiro, você fica triste, você fica pesada, o clima não fica bom. Então, isso está mostrando que você não se sente livre e que você não pode fazer exatamente o que você quer. Mas quando você está, então, com ele, você se sente presa a essa história, presa a esse relacionamento. E quando reconhecer que essa relação está doente? Sim, porque relação amorosa também adoece e também precisa de cuidados. E então, olha só, qual tipo de medicamento que você vai tomar se você nem sabe que está doente? É assim, você primeiro começa a sentir todos os sintomas. Está com febre, então você precisa ir lá. Nossa, eu estou com febre nesse momento. Ai, porque eu estou com uma dor na minha garganta está doendo. Estou com tosse. Ai, nossa, que dificuldade para respirar. Opa, aqui, os seus sintomas, eles indicam que você está doente. É assim mesmo. Daí você já tem um diagnóstico? Não. Você sabe se é uma inflamação de garganta? Você sabe se é uma pneumonia, se é uma gripe, se tem alguma infecção? Não, você não sabe. E aí o que você precisa fazer? Você precisa procurar um profissional para fazer um diagnóstico. E o que está acontecendo? Né? Que medidas você vai precisar tomar? Que remédios? Uma vitamina C só é suficiente para que eu me recomponha? Ou eu preciso fazer alguma outra intervenção? Que medidas que eu preciso tomar? Como que eu consigo me recuperar? Como que eu posso fazer para parar de sofrer? Bom, no relacionamento é a mesma coisa. Você nem percebe, mas a sua relação, ela começa a adoecer. E daí aparecem os sintomas. Você começa, a ver que as coisas não estão muito bem, mas aí você não cuida e aí ela começa a agravar. A situação vai se agravando e você não tem um diagnóstico. Por quê? Porque você nem sabe o que está acontecendo por trás de cada atitude, de cada decisão, o que pode arruinar o seu relacionamento e ainda te fazer sofrer muito. Então, procure uma ajuda profissional, porque quando você, deixar isso acontecer, não tomar uma providência, quando você for ver, pode ser tarde e aí o seu casamento já acabou e chegou ao fim. E para evitar esse término, então, olha lá, preste bem atenção. Para evitar esse término, faça um diagnóstico e procure cuidar do seu relacionamento. Verifique o que realmente não está funcionando no seu relacionamento. Essa foi a dica 1. A dica 2, eu a chamo de essencial. Por quê? Porque é identificar qual é o maior ponto de conflito na sua relação. Então, já anota aí. Dica 2, identificar qual é o maior ponto de conflito na sua relação. Aqui é tão óbvio que não dá nem para acreditar da quantidade de mulheres que fazem exatamente o que não devem fazer.
Essa dica é uma dica muito lógica, então preste bem atenção. Identifique o ponto de conflito. E para que isso vai servir? Para que você, até não saber o que deve fazer, fique bem longe desse ponto. Porque se ficar batendo nessa mesma tecla, ela vai quebrar. Ou seja, quanto mais você ficar insistindo, mais conflitos vão surgir, mais desgastada vai ficar a sua relação. Aqui é uma questão de estratégia lógica. E eu vou mostrar algo para você que vai facilitar a sua compreensão. Está vendo aqui essa folha de papel em branco? Ela vai representar a sua relação. E está vendo aqui essa tinta vermelha? Ela vai representar o ponto de conflito da sua relação. Aqui eu trouxe para vocês que a questão do conflito é uma questão muito pontual. É uma mancha vermelha nesse papel em branco. Então, você tem aqui, é uma questão muito pontual. Daí, se você visita essa questão, você toca na questão, você não faz ideia. Mas essa questão que era apenas pontual, que era apenas um ponto de conflito, a cada momento que você tocar nesse ponto de conflito, esse conflito ele vai se espalhando completamente para todo o seu relacionamento. Então, cada vez que você tocar no ponto de conflito, isso aqui vai se tornando o quê? Vai se tornando um relacionamento completamente perfurado, desgastado e que você, muitas vezes, vai perdendo completamente o controle. Quando você chega e você vê um relacionamento dessa situação, isso aqui já fica muito, mas muito desafiante, porque é como se você, a todo momento, onde você tocasse, você danifica a sua relação. Daí você perde completamente o comando da sua vida, você perde o seu relacionamento. Daí, como você consegue ver aqui, é uma questão generalizada. Daí você não tem mais uma questão específica. Se você não sabe como lidar com essa situação de conflito, fique bem longe dela, até você aprender como lidar. Então, já anote aí, quando você não souber o que fazer para trazer a solução, fique bem longe. Não queira resolver sem saber o que fazer. A primeira oportunidade que você tiver, você vai lá e fica batendo na tecla. Então, quando você se der conta desse conflito, que era pontual e já se espalhou, tudo que você precisa fazer, tudo que você precisava ter feito, era se poupar. Poupar a relação para neutralizar esse ponto conflituoso. Assim, você mostra para essa relação o cuidado, o carinho, a atenção. E mesmo sem saber o que precisa ser feito, você consegue liberar esses pontos conflituosos. E daí você já consegue evitar o término do relacionamento. E eu posso afirmar a você que nenhum relacionamento se sustenta com tantos pontos conflituosos. E a terceira dica, anote aí, ela é imperdível. Sabe por quê? Tome decisões para restaurar a sua relação. Gente, é tão óbvio, mas eu vejo que mulheres ainda seguem fazendo isso. As decisões que elas tomam, muitas vezes, é por vingança, é por raiva, é para descontar, é por, porque ele não faz isso para mim, eu também não vou fazer. Então, aqui a decisão é para realmente restaurar o relacionamento. Não tem outra alternativa aqui. Então, essa decisão ninguém pode tomar, a não ser você. Ela é sua, somente sua. E precisa ser o quê? De corpo e alma, para que tenha força, para que você sinta nos seus poros a energia, a vontade, o desejo de realmente restaurar o seu relacionamento. Porque cabe somente a você. Porque essa decisão é sua. Seguir tudo o que precisa ser feito,
tomar consciência de muitos sentimentos, de pensamentos, de atitudes que muitas vezes são inconscientes, e essas situações, elas acabam por influenciar diretamente no seu relacionamento. E isso não é fácil, isso é muito desafiante, porque você vai acessar coisas muito dolorosas que estão dentro de você, que estão dentro do seu movimento interno, de tudo que você precisa olhar. Isso é uma das coisas que mais doem. Por isso que é preciso ter coragem. Coragem para começar a fazer uma verdadeira faxina no seu relacionamento. E a faxina funciona muito para mostrar que tem uma sequência, que tem um processo, que tem uma metodologia a ser seguida para facilitar a restauração do seu relacionamento. E essa analogia, quando começamos a fazer uma faxina, nós então começamos a limpar o quê? Primeiro o que está em cima. Começamos a limpar o que está no alto. Por quê? Porque se cair alguma sujeira no chão, depois quando for limpar o chão, é uma vez só. Então, quando nós, limpamos os móveis, limpamos uma mesa, uma estante, e aí a gente começa a limpar e vai deixando então o chão para o final, toda aquela sujeira que inevitavelmente vai cair, nós agimos o quê? Nós respeitamos a lei da gravidade. Então, aquela sujeira cai no chão, limpo toda a sujeira, e isso vai fazer o quê? Vai facilitar. E essa lei da gravidade de tirar a sujeira do alto porque ela vai cair, essa lei da gravidade, ela vai existir você sabendo que ela existe ou não, ela vai funcionar e ela vai atuar em você, na minha vida, em todas as vidas, querendo ou não. Então, se você, sabendo que ela existe ou não sabendo que ela existe, se você limpar o chão primeiro, se você for lá e fizer toda a limpeza no chão, depois, quando você for limpar a parte de cima, vai cair sujeira e você vai ter que limpar de novo, se você quiser ficar com o chão limpinho novamente. Pois bem, no relacionamento é a mesma coisa. Existe uma sequência lógica. Isso, se você não seguir essa sequência, é por isso que muitas vezes não funciona. As pessoas me procuram e falam assim: Karina, mas eu sei tudo que precisa ser feito, mas não está funcionando. Porque a metodologia que você está utilizando não tem uma sequência que faça isso funcionar. Porque é muito importante ter ordem, colocar as coisas em ordem para que esse amor passe a fluir. Então, quando você segue essa lógica, por mais que as pessoas dizem, que falam assim, não vai funcionar, vai funcionar. Siga essa sequência, siga essa metodologia, porque isso vai fazer muito sentido na sua vida, mesmo que você já tenha feito muitas coisas e que nada tenha funcionado. Pode até ser que o que você estava fazendo era muito. Mas como assim, Karina? Porque se você faz sem ordem e você não sabe muito bem a sequência, Se você não sabe muito bem como fazer, o que você acreditava estar fazendo ser muito bom para o seu relacionamento, não está em ordem numa sequência adequada, você acaba fazendo muito. Você acaba não fazendo o que é certo para o seu relacionamento. Assim como na faxina, se você não fizer em ordem, você terá que fazer 2 vezes. A mesma coisa é no relacionamento. Se você não souber fazer da forma adequada, você vai ter que fazer 2, 3, 4 vezes e não vai ter os mesmos resultados que você deseja, que você almejava. Então, já sabemos que o tempo é precioso. E quando você trata de restaurar o seu relacionamento, para fazer a restauração, é preciso passar por esse processo de limpeza de memórias, saber o lugar e o papel a ser desempenhado. É saber abrir mão das fidelidades, é dar lugar aos excluídos, ter equilíbrio na relação, parar de projetar sobre o parceiro a visão que tem do pai e ainda trabalhar o merecimento. Esses são alguns pontos que a restauração do relacionamento precisa abordar. Mas isso para quem realmente está decidida
a fazer a restauração desse relacionamento. Agora, sabe qual a vantagem de usar essa dica para evitar o término do seu relacionamento? Você deixa de viver esses momentos desgastantes, seja emocional, psicológico, você se fortalece, restaura o seu relacionamento. Uau! Tudo isso, sim, só seguindo essas dicas. Um dos maiores equívocos que eu vejo nas mulheres que estão fazendo a mentoria comigo é não acreditar que elas conseguem, que elas podem restaurar os seus relacionamentos. Quando elas não acreditam, isso se torna uma verdade absoluta. E por maior que seja o impedimento, não permita que isso aconteça com você. Não permita que essa crença sirva de impedimento para que você possa restaurar seu relacionamento. Eu atendo, em um ano, mais de 1.400 mulheres. E dessas mulheres, em sua maioria absoluta, elas compreendem que cada passo que elas dão em direção de evitar o término do relacionamento, já estão restaurando esse relacionamento. E elas acreditam que podem, sim, viver um relacionamento com muitos direitos, com felicidade, com alegria, com tudo que ele pode oferecer. Então, dar o próximo passo, e qual é esse próximo passo? É um após o outro, o tempo todo. A restauração do relacionamento, você precisa seguir uma direção, só que é feito por passo a passo. Então, o próximo passo vem seguido do próximo passo, que vem seguido do próximo passo. Ainda, isso vai gerar muitas outras consequências na sua vida, pois evitando o término da relação, você conseguirá se dedicar mais ao trabalho, vocês juntos vão conseguir uma estabilidade financeira muito mais fácil. Os filhos, eles não precisam mais sofrer com essa separação dos pais. E essas dicas, elas estão entregues a vocês, para que você possa restaurar o seu relacionamento, conectada com a sua força, com a sua essência feminina. E faça parte dessa liga de mulheres que restauraram o relacionamento. Decida fazer essa restauração agora. E eu espero, de verdade, que esse conteúdo, de algum modo, chegue até você e que ele sirva para que você possa restaurar o seu relacionamento, que ele possa servir para você de um impulso, para você realmente chegar lá na frente e falar: eu restaurei meu relacionamento. Um grande beijo para você e até lá. Tchau, tchau.